Por fim, a gente vai falar agora sobre o Calc, que é um software de planilha eletrônica, para execução de planilhas eletrônicas, ok? Vamos lá então. Bem, pessoal, nessa aula de hoje, então, a gente vai ver o software LibreOffice Calc, ok? O LibreOffice Calc é a mesma coisa do Excel, que é o mais famoso, né, que o pessoal usa geralmente, da Microsoft. Só que esse é o Calc, ele é um software gratuito, né? Então, vou abrir o LibreOffice Calc aqui, ó, dá 2 cliques. Ele é um software que é utilizado na maioria das vezes para quê? Para poder trabalhar com planilhas, né? Que são essas abas que a gente tem aqui com essas células que a gente chama cada quadradinho desse aqui. Eu vou explicar bem sobre cada um aqui, só que como a gente está vendo, eu estou com essa aqui aberta, eu já montei uma outra aqui, que é essa que está aqui embaixo, aqui, ó, que é o que a gente vai usar. Ok? Então, o LibreOffice Calc, ele possui esses quadradinhos aqui, né, que a gente chama de célula, né? Então, cada quadrado desse aqui é uma célula. Então, essa, por exemplo, é a célula F, está aqui em cima, 4, ok? Que está aqui embaixo. Então, cada célula dessa é representada por um conjunto de coluna e linha, certo? Então, por exemplo, essa, como eu disse, é a F5. Para eu saber também o nome dela, aparece aqui em cima do lado esquerdo, lá, ó, F5, ok? Caixa de nome, está mostrando o nome dessa célula. Vou clicar em outra, olha lá, H5, ok? Então, cada célula dessa tem uma identificação própria. Como a gente tinha visto também trabalhando com o Writer, eu tenho algumas funções, ou praticamente muitas delas, muito parecidas com as do Writer, né? Aqui eu vou passar algumas que não são, que a gente não viu lá no Writer, para vocês poderem conhecer melhor o Calc, certo? Por exemplo, eu posso escrever dentro de uma célula dessa, basta eu fazer o quê? Só digitar mesmo, ó. Então vou clicar aqui, ó. Clicar dentro dela, ó. Cliquei, um clique só e escrever o que eu quero, funções, certo? E dou Enter. Pronto, está salvo lá dentro da célula o que eu quero que esteja salvo, certo? Se eu quiser escrever, por exemplo, dentro dessa célula aqui, D1, alguma coisa, eu posso escrever, eu vou escrever meu nome, Paulo, dou Enter. Pronto, está salvo meu nome lá dentro. Se eu quiser desmanchar, eu clico na célula, né? Clico nela e dou Delete. Pronto, está apagado o conteúdo da célula, certo? Se eu quiser colorir uma célula, por exemplo, igual eu fiz com essas aqui, basta eu selecionar a célula que eu quero colorir. Eu quero colorir a célula D3, né? D3. Eu vou clicar aqui, ó, cor de plano de fundo. Clico nessa setinha do lado, ó, clico nela e escolho qual a cor que eu quero colocar. Por exemplo, aqui verde. Pronto, ó. O plano de fundo fica com a cor verde, certo? Se eu digitar alguma coisa lá dentro, funções, vai ficar o texto normal preto com fundo verde. Se eu quiser mudar a cor do texto, funções, eu venho aqui, ó, cor da fonte. Clico na seta, colocar vermelho, por exemplo. Ficou vermelho a palavra funções, ok? Para eu apagar, aperto a tecla Delete, apaguei o conteúdo. Se eu quiser apagar de volta a cor do plano de fundo, voltar para ser branco, eu vou lá, clico na setinha e marco sem preenchimento, ok? Marquei sem preenchimento, ela volta para a cor branca, ok? Outra função que eu tenho aqui no Calc, muito útil, é a função de mesclar. O que essa função de mesclar é? Ela me permite juntar o conteúdo de duas células, certo? Por exemplo, juntar o conteúdo ou juntar duas células. Por exemplo, eu quero juntar essa célula com essa. Quero juntar essas duas para fazer virar uma célula só. O que eu faço? Eu clico nessa célula que eu quero juntar, seguro o mouse, clico, seguro e arrasto selecionando a segunda célula. E solto o mouse. Solto o clique. Tá vendo? Ficou azul.
Então, quando as duas células estão azuis, ou quando a célula que eu quero selecionar está azul, quer dizer que eu selecionei as células, que as células estão selecionadas. Vou fazer de novo. Então, eu clico na primeira célula, aí eu vou lá, seguro o clique do mouse e arrasto até a célula que eu quero selecionar também. Depois eu posso soltar o clique. Soltei o clique. Então aí ó, estão selecionadas as duas. Vou fazer mais uma vez para todo mundo entender. Eu clico, seguro o clique do mouse, né? E vou arrastando sem soltar o clique do mouse. Eu seleciono a próxima. Se eu quiser selecionar mais uma, eu posso continuar arrastando. Ó. Eu vou arrastando e ele vai selecionando mais células, sem soltar o clique do mouse. Se eu quiser voltar, eu também posso voltar sem soltar o clique. Ó. Eu vou desselecionando. Eu vou tirando a seleção, tá vendo? Então vamos supor que eu quero selecionar só a A e a B. Aí eu solto o clique agora. Soltei o clique. Pronto, agora o mouse está liberado. Tá vendo? O que eu faço agora? Eu venho nessa função aqui em cima, ó, que tem esse quadradinho com um quadrado azul no meio. Significa mesclar e centralizar. Então, ele vai juntar essas duas células que eu selecionei em uma só. Então, eu vou clicar lá. Pronto. Ó. Eu tenho uma célula só. Certo? Eu tenho a célula A e B juntas em uma célula só. Certo? Tranquilo até aí? Outra coisa que eu posso fazer, vocês lembram que eu apaguei o conteúdo de uma célula. Por exemplo, aqui está 80, né? Eu vou dar delete para apagar o 80. Se eu digitar o 80 lá de novo, dou Enter, pronto, está o texto 80 lá dentro. Toda vez que eu digito um texto, vocês vão ver que aparece aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ó, linha de entrada. Aqui aparece, nessa linha aqui branca, aparece o texto que está dentro da célula. Então, por exemplo, ó, se eu escrever aqui Paulo, dei Enter, quando eu clico lá dentro de novo, lá em cima aparece que tem Paulo escrito aqui dentro dessa célula. Certo? Se eu deletar, tirei o Paulo. Certo? Então, quando eu clico aqui em funções, aparece lá funções. Certo? Quando eu clico em 80, aparece lá 80. Se eu quiser apagar uma linha inteira ou uma coluna inteira, eu também posso. Aqui, antes eu pagava o conteúdo, não era isso? Ó? Vou pagar o conteúdo da tela, da célula. Dei delete, apaguei o conteúdo da célula. Agora eu vou escrever de volta. Funções. Então, delete apaga o conteúdo. Se eu quiser apagar a célula mesmo, ou a linha inteira, ou a coluna inteira, o que eu faço? Vamos supor que eu quero apagar aqui a coluna D, certo? Se eu quiser apagar essa coluna inteira, tudo que tem aqui, o que eu faço? Eu clico em cima da letra D, um clique só. Soltei, só dei um clique. Então, ficou toda a coluna D selecionada. Tá vendo? O que eu faço agora? Eu clico com o lado direito do mouse em cima da letra D e venho aqui, ó, excluir as colunas selecionadas. Ok? Então, quando eu clico em excluir a coluna selecionada, essa coluna aqui vai subir. Olha lá. Sumiu aquela coluna D. Tá vendo? Ó? Que eu tinha toda marcada aqui. Ó. Certo? Se eu quiser fazer a mesma coisa para uma linha, tá vendo essa linha aqui? Ó? Tá? Eu tenho uma linha vazia entre a palavra funções e a palavra valor A. Certo? Se eu quiser excluir essa linha vazia que eu tenho aqui, eu faço a mesma coisa. Eu clico normal, com um clique normal em cima do número 2, selecionei toda a linha, certo? Clico com o lado direito do mouse em cima do número 2 e clico em excluir a linha selecionada. Olha lá. Agora a linha que eu tinha entre a palavra valor A e a funções sumiu. Ok? Agora a gente vai ver as funções mais básicas que a gente tem para utilizar o Calc, certo? Então eu criei essas três colunas aqui, né? Uma com esses nomes, valor A, B, soma, subtração, multiplicação, divisão, média, máximo e mínimo. E essas aqui. Só que aqui eu digitei 80, aqui eu digitei 20, certo? Que são os dois valores que eu criei. O valor A é 80, o valor B é 20. Se eu quiser somar, então eu criei aqui ó, uma soma, né? Se eu quiser somar esse valor A com o valor B, 80 mais 20, que vai dar 100, eu posso chegar e digitar, simplesmente digitar o número 100, né? 100,
ou eu posso fazer com que a planilha calcule isso para mim, que é a grande função do Calc, que é fazer contas, calcular para mim tudo que eu peço. Então, ao invés de eu digitar 100 aqui, eu posso fazer uma fórmula para fazer isso para mim. Como é essa fórmula para somar? Cada função dessa aqui tem uma fórmula. A fórmula para somar é a seguinte: igual, soma, abre parênteses. Agora, eu vou escrever quais células que eu quero somar. Eu estou querendo somar 80 com 20, só que 80 está na célula qual? B2, não é isso? B2. E o 20 está em qual célula? B3. Então, eu quero somar B2 com B3, não é isso? Então, o que eu faço? B2, 2 pontos, B3. Fecho parênteses. Dou Enter. Então, olha lá, ó, apareceu já 100 para mim. Então, vou clicar aqui em cima e vocês vão ver o que eu escrevi. Ó. Você lembra quando eu falei que quando eu escrevo dentro da célula, aparece aqui em cima a palavra que eu escrevi? Então, eu escrevi aqui dentro funções, apareceu lá funções. Escrevi valor A, apareceu valor A. Escrevi 80, apareceu 80. Escrevi soma, apareceu soma. Só que aqui eu não escrevi 100. O que eu escrevi? Eu cliquei, ó. Eu escrevi aqui dali, ó, igual, soma, B2, B3. Ele calculou que B2 mais B3 para mim é 100. Ok? Então, como ele calculou B2 mais B3 para mim, se eu mudar o valor de B2 e B3, ele vai automaticamente mudar o valor da soma. Por exemplo, se eu digitar aqui 30, 30 mais 20, aqui vai dar 100, aqui vai dar 50, não é isso? Não vai dar 100 mais. Então, vou dar Enter lá, ó. Enter. Ele já calculou aqui para mim que 30 mais 20 é 50. Se eu voltar a digitar 80, ele vai recalcular lá, 80 mais 20 vai dar 100. 100. Ok? Então, essas fórmulas, essas que a gente vai utilizar aqui, é para automaticamente calcular o que eu quero. Certo? A mesma coisa agora para subtração. A subtração é mais fácil. A soma, eu não pedi igual soma B2 e B3. Subtração, eu faço o seguinte. Igual B2 menos B3. Então, olha lá. Ó. Vou digitar igual B2 menos B3. Que eu quero diminuir B2 menos B3. 80 menos 20. Então, vou dar Enter. Olha lá. 60. Se eu mudar aqui para 30, a subtração vai cair para quanto? Vai cair para 10, né? 30 menos 20, que é B2 menos B3, vai cair a subtração para 10. Vou dar Enter lá. 10. Ok? O que aconteceu com a soma? Mudou também, que agora a soma não era B2 mais B3, antes era 80 mais 20, era 100. Agora 30 mais 20 dá 50. Ok? Então, vou voltar para 80 ali para todo mundo acompanhar melhor. Então, 80 mais 20, 100. 80 menos 20, 60. Certo? Agora, outra conta que eu posso fazer é a multiplicação. A multiplicação, o que eu faço? Igual B2, o vezes eu coloco o asterisco. B3. Então, eu estou fazendo o quê? Ó? B2 vezes B2 vezes B3. B2 é quem? 80. 80 vezes quem que é B3? B3 é 20. Então, 80 vezes 20. Na hora que eu dou Enter, já calculou. 1.600. Ok? Então, lá, dentro dessa célula tem igual B2 vezes B3. Ele calcula o que tem dentro de B2 vezes o que tem dentro de B3 e dá 1.600. Se eu mudar aqui para 2 não. Vou mudar para 30. 30 vezes 20 vai dar aqui 600. Não é isso? 600, olha lá, 30 vezes 20, 600. 30 mais 20, que é a soma, dá 50. 30 menos 20, subtração dá 10. E a multiplicação 30 vezes 20, 600. Ok? Vou voltar para os 80 lá. Estou usando 80 e 20, mas vocês podem usar qualquer número aqui, né, gente? Vou fazer a próxima aqui, divisão. A divisão, como é que eu faço ela? Também é simples. Igual B2, agora dividido eu coloco a barra.
B3. Então, olha lá. Igual B2 dividido por B3. Ok? B2 dividido por B3. Dou Enter. 4. 80 dividido por 20 dá 4. Ok? Vamos mudar esses números aqui. Ó. Vou colocar outro número. 2. E aqui eu vou colocar 6. Olha lá. A soma já calculou. 6 mais 2 dá 8. A subtração. 6 menos 2 dá 4. A multiplicação. 6 vezes 2 dá 12. A divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Vou fazer a próxima agora, que é a média. A média, o que é a média? A média de um conjunto de números é quando eu pego esses números, somo eles e divido pela quantidade de números. Vou explicar de novo aqui. Então, se eu tenho... Vou digitar aqui alguns números. 4, 6, 8 e 2. Se eu quiser saber a média desses números aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todos esses números, 4 mais 6 mais 8 mais 2, e dividir pela quantidade de números. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que somar esses números e dividir por 4. Certo? Isso é calcular a média de um conjunto de números. É eu somar os números e dividir pela quantidade dos números. Então, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 2, 20. Então, se eu somar esses números aqui, vai dar 20. Quer ver eu fazer essa soma? Olha lá, como é que eu faço a soma? Igual, soma, abre parênteses. Eu vou somar do E4, não é isso? E4, 2 pontos. Agora eu vou somar do E4 até qual? Até o E7, que eu quero que soma o E4, o E5, o E6 e o E7. Então, é do E4 até o E7. Fecha parênteses, dou Enter. 20. Ok? Como eu tinha falado, deu 20. 20, então, é a soma desses números. A média, então, é eu pegar esses números e dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Seleciono, dou Delete, apaguei. Então, a média, para eu não precisar de somar os números e dividir pela quantidade de números, o que eu faço com a média? Eu digito igual média, abre parênteses, e digito a média dos B2 e B3. B2, 2 pontos, B3. Fecha parênteses. A mesma coisa do soma. Só que o soma eu não escrevia igual soma B2, 2 pontos, B3. A média, para calcular a média desses dois, eu só substituo a palavra soma pela palavra média. Dou Enter, 4. Então, a média entre 6 e 2 é 4. Por quê? 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2 números que eu tenho aqui, dá 4. Ok? Outra função que eu tenho é a função máximo e a função mínimo. Vou falar primeiro sobre a máximo. A máximo, ele vai me mostrar qual é o maior número entre um conjunto de números. Certo? Então, vamos supor que eu quero saber qual é o maior número de B2 até B8. Eu quero saber de B2, que está aqui, né, o primeiro, até B8, que é o último, que é a média aqui. Ó. Certo? O que eu faço? Eu digito igual, máximo, abre parênteses. De quais números eu quero saber? De B2 até B8. Então, ele vai olhar do número B, da célula B2 até a célula B8, qual é o maior número. Então, vou dar Enter aqui, ó, ele me mostrou qual é o maior número, 12. Ok? Então, desses números que ele verificou, o maior é 12. Se eu quisesse colocar só entre os dois primeiros, por exemplo, que é B2 e B3, o que eu vou fazer aqui? Igual, máximo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B3. Vou verificar entre os dois. Olha lá, o maior é 6. Entre esses dois, o maior é 6. Certo? Se eu quiser verificar agora o menor número, ou seja, o mínimo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu escrevo igual, mínimo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B3. Então, ele vai verificar qual dos dois é maior. O B2 ou o B3.
Ele viu que é o B3, que é o número 2. Ele é o menor número, certo? Uma coisa que tem que ter muita atenção, pessoal, é com relação a essas três palavras, média, máximo e mínimo. Elas têm acento, elas possuem acento, média no E, máximo no A e mínimo no I. Então, na hora que eu for escrever aqui, eu tenho que colocar o acento. Se eu não colocar o acento, vai dar errado. Então, eu tenho que colocar lá, ó, igual, média, tá vendo? Com acento. A parênteses, B2, dois pontos, B3, fecha parênteses. Certo? A mesma coisa para o máximo e para o mínimo. Tenho que colocar o acento. Tranquilo isso aqui? Agora a gente vai ver outras funções básicas, funções ou atalhos básicos que a gente tem no Calc, que são muito úteis. Eu criei aqui, ó, que são as sequências. As sequências elas são úteis por quê? Para evitar que eu precise ficar digitando um número grande de números e o Calc ele vai fazer isso automaticamente para mim. Por exemplo, vamos supor que eu quero repetir um número. Vamos supor que eu digito aqui número 1 e número 1. Aí eu quero fazer com que esses números se repitam aqui para baixo muitas vezes. Para eu não precisar de ficar digitando 1 toda hora, o que eu faço? Eu digito o número 1 duas vezes, igual está aqui, 1 e embaixo 1. Aí o que eu faço? Eu clico no primeiro, seguro o clique do mouse e arrasto para o de baixo. Selecionei o de baixo também. Ok? Vou repetir. Clico, seguro o clique do mouse, arrasto para o de baixo. Selecionei os dois. O que eu faço agora? Eu levo o mouse para essa bolinha preta que tem aqui embaixo. Ó. Só que, tá vendo aqui? Ó, o mouse é essa setinha. Na hora que eu levo o mouse para essa bolinha preta aqui embaixo, ele vai virar uma cruz. Na hora que ele virar uma cruz, olha lá, virou uma cruz. Eu tenho que parar de mexer o mouse. Então, quando ele virou essa cruz, eu clico, seguro o clique e arrasto para baixo. Vou arrastar para baixo. Ó. Quando eu soltar o clique, ele vai aparecer todos os uns que eu pedi para repetir. Ok? Então, vou repetir lá. Ó. O que eu faço? Vamos supor que eu quero repetir o número 2 um monte de vezes. Então, eu vou lá, 2 e 2. Faço isso só duas vezes. Eu clico no de cima, seguro e arrasto para o de baixo. Selecionei. Eu venho aqui no cantinho, virou a cruz, o mouse virou a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Quando eu solto, aparecem os números que eu quero. Certo? A mesma coisa para os outros. Então, vamos supor que eu quero gerar uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, até o número 100, por exemplo. Para eu não precisar ficar digitando, eu clico, arrasto. Eu faço primeiro, aliás, desculpa, eu faço primeiro, escrevo os dois números, né? Então, aqui, ó, eu escrevo 1 e 2. Pronto. Para eu não precisar de continuar digitando 3, 4, 5, 6, o que eu vou lá? Eu clico no primeiro, arrasto para o de baixo, vou lá no canto, apareceu a cruz e eu arrasto para baixo. Ó. Olha lá, ele gera todos os números para mim, olha, tanto que eu pedi para gerar. Só arrastei para baixo, ele gerou até o 73. Se eu fosse digitar isso aqui, eu ia ficar um tempão digitando. Então, olha lá, ó. Clico, seguro, seleciono de baixo, virou a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, se eu soltar aqui, ele vai criar até o número 7. Ok? A mesma coisa se eu quiser fazer para ímpar. Se eu quiser gerar só uma sequência com números ímpares. Então, o que eu faço lá? Eu gero o número 1 e o número 3. Depois eu faço a mesma coisa. Clico, seleciono de baixo, vou lá no canto, viro a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, ele vai gerar uma sequência só com números ímpares. Agora, a gente vai fazer para o número par. Se eu quiser criar uma sequência de números pares, o que eu faço? Eu vou lá, 2, 4, por exemplo. Aí eu clico no de cima, arrasto e seleciono de baixo, solto. Vou lá embaixo, tem a cruzinha. Quando aparece a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, ele gerou uma sequência de números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? A mesma coisa para mês. Se eu quiser gerar uma sequência com meses, eu digito só o primeiro. Então, aí, ó, se eu digitar janeiro, eu clico e arrasto para baixo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ok? Então, lá, ó, eu digito o primeiro mês, né? Janeiro. Clico nele. Vou lá no cantinho,
virou a cruz e eu arrasto para baixo. Apareceu os meses, certo? Então a sequência ela é muito útil para eu poder fazer justamente isso. Vai que eu precise gerar uma sequência muito grande de números, para eu não precisar ficar digitando, eu apenas faço isso aí. Digito os dois primeiros e seleciono e clico e arrasto para baixo. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e acompanhe sempre nossa sala de aula lá no Google Classroom. Um abraço a todos.